louvado seja para sempre o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre, cujo domínio é eterno e o nome será lembrado de geração em geração. Aleluia! Estamos aqui para vos anunciar o Evangelho Todo-Poderoso, aquele que tem poder para livrar o homem da condenação eterna. Aleluia! Aquele que tem todo o poder, tanto no céu como aqui na terra. A humanidade está vivendo de acordo com o curso deste mundo, mas o Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. Ele tem um dia determinado para se encontrar com o homem, querendo o homem ou não, um dia irá se encontrar com Deus. Então, enquanto estamos vivos, nós pregamos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz, no capítulo 24 do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em um de seus versículos, Jesus dizendo, e Mateus registrou, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. As pessoas casavam e se davam em casamento. As pessoas comiam e bebiam. Até que veio o dilúvio. Aleluia! E pegou todos de surpresa. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Nós sabemos, todo ser humano que nasce sabe que Jesus Cristo veio a este mundo um dia, foi crucificado na cruz, aleluia, morreu pelos meus e pelos seus pecados. Mas o que muitas pessoas não sabem é que ele voltará uma outra vez. Não para entrar em Jerusalém montado num jumentinho, não para apanhar como ele apanhou dos soldados romanos, não para cuspir em sua face, mas ele virá para buscar, aleluia, aqueles que ele comprou com seu sangue ali na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. As Escrituras Sagradas diz que ele virá como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque o Deus Pai lhe deu este poder, entregou na mão do Filho, aleluia, o julgamento de toda a humanidade. Jesus um dia, todo joelho se dobrará diante dele e confessará com a sua boca que ele é Senhor. Louvado seja para sempre o teu nome. E ele dizendo aos discípulos, enquanto ele ainda não havia sido crucificado, ele disse, como foi nos dias de Noé, aleluia, assim será a minha vinda. A Bíblia diz que a corrupção chegou ao limite de Deus na época de Noé. E Deus, então, olhando para a situação da humanidade, ele disse, o homem não vai viver para sempre, porque os seus dias serão de 120 anos. E Deus achou Noé, o homem justo diante dele. Deus mandou Noé construir uma grande arca e falou para Noé, Noé, eu darei 120 anos para a humanidade se arrepender e voltar para mim. Você irá construir uma arca, você entrará nesta arca com sua família, e todas as pessoas que quiserem entrar com você nesta arca, você deixa eles entrar, Noé, para que eles também sejam salvos. Eu já decidi
Os dias da humanidade são de 120 anos. O Deus Todo-Poderoso ali do céu, na sua infinita misericórdia, quando iria destruir a humanidade por causa dos seus pecados, Ele deu 120 anos, Ele fez um decreto, 120 anos, e eu destruirei, aleluia, a humanidade da face da terra. Louvado seja Deus. Aí você e eu podemos ver o quanto nosso Deus ele é bom, porque quando ele veio para tratar com o homem daquela época, ele ainda deu 120 anos para o homem. Isso quer dizer para nós uma vida inteira. Deus deu uma vida inteira para que o homem pudesse se arrepender e se voltar para Ele. Louvado seja Deus. O que aquelas pessoas não sabiam é que aqueles 120 anos iriam se passar, que uma vida se passaria, e eles continuaram vivendo tranquilos, casando, se dando em casamento, trabalhando, constituindo riquezas. Mas os 120 anos se passaram. Noé havia construído a arca e Deus veio visitar o homem com aquele grande dilúvio. A Bíblia diz que ninguém se arrependeu naquela época, somente Noé e sua família entrou naquela arca. Deus veio, fechou aquela arca por fora com o seu poder, e o dilúvio começou. A Bíblia diz que tanto vinha água do céu, como a água se botava pelo chão afora, e cobriu até a mais alta montanha que existia naquela época, e todas as pessoas pereceram. Apenas Noé estava na arca tranquilo com a sua família, porque obedeceu e creu na palavra de Deus. Louvado seja para sempre o nome de Jesus Cristo. Aquelas pessoas, aleluia, foram levadas pelas águas, e eu começo a pensar o que passava na mente daquelas pessoas daquela época, aonde elas falavam: por que eu não acreditei que esse dilúvio viria? Noé pregou 120 anos, mas nós passávamos perto daquela arca e nós dávamos a risada dele, nós ríamos de Noé. Este homem é louco, não tem o que fazer. Para que construir uma arca deste tamanho? E ainda fica convidando a gente para entrar dentro desta arca. Nós temos mais do que fazer. Talvez essas coisas passavam pela mente daquelas pessoas, mas aquelas pessoas estavam perecendo, sendo levadas pelas águas. Talvez aquelas pessoas, quando estavam sendo levadas pelas águas, elas podiam dizer em seu coração, ali no seu pensamento: ah, se nós tivéssemos uma outra chance, nós acreditaríamos e entraríamos naquela arca. Mas eles poderiam escutar o que o escritor aos Hebreus deixou registrado na Bíblia Sagrada, no seu capítulo 9 e o versículo 27, aonde ele deixou para mim e para você, escrito assim: ao homem está destinado morrer uma só vez, e depois segue-se o juízo. Talvez aquelas pessoas podiam ouvir isso em seu coração, quando estavam sendo levados pelas águas. Talvez aquelas pessoas podiam pensar em sua mente: ah, se os nossos pais, ali os mais jovens se perguntando, se os nossos pais tivessem falado para nós que esse dilúvio seria uma verdade, nós teríamos acreditado e entrado naquela arca. Mas eles podiam escutar o que o profeta Ezequiel profetizou acerca da nação de Israel,
quando eles foram exilados ali na Babilônia, aleluia, no ano 600 e pouco antes de Cristo, eles foram exilados ali, e o profeta Ezequiel dizia aos jovens daquela época: o filho não levará a culpa do pai, o pai não levará a culpa do filho, porém a alma que pecar, essa morrerá. Louvado seja Deus. Talvez aquelas pessoas podiam dizer em seu coração: se nós tivéssemos uma outra chance, nós iríamos acreditar. Se nós tivéssemos tido mais tempo, nós iríamos acreditar, aleluia, que esse dilúvio realmente ia vir e que nós íamos ser levados por essas águas. E eles podiam escutar em seu coração uma voz que podia dizer assim, o que o profeta Jeremias escreveu e profetizou: passou-se a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. O tempo havia se passado para a humanidade daquela época. A porta da arca havia sido fechada, não tinha mais jeito, não tinha mais esperança. Todo ser vivente daquela época foi levado por aquelas águas e pereceram e morreram, e estão até hoje esperando o dia do grande trono branco que Deus tem marcado lá no céu, aonde Ele julgará cada homem, cada um segundo as suas obras. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Jesus dizendo aos discípulos: assim como foi nos dias de Noé, será a minha vinda. Eu chegarei em um momento que ninguém irá perceber. Assim como o dilúvio chegou, mas que veio, ele veio. E Deus não é mentiroso. Ele falou que vai voltar. E um dia ele irá voltar. E pelo como está a terra, como está a violência, como tem se multiplicado a violência e o pecado de tal maneira. Você olha na televisão e você vê filho matando pai, pai matando filho, aleluia, matando mãe, matando seus irmãos e sorrindo diante da câmera ali pelo repórter, dando risada, contando que matou seu pai e sua mãe. Nós entendemos por esses acontecimentos e pela Bíblia Sagrada que esse dia está mais perto do que outrora. Louvado seja Deus. E nós estamos aguardando este dia chegar. E nós convidamos vocês, moradores aqui desse bairro, aonde o microfone, aleluia, onde a minha voz me alcança, nós lhe convidamos para aceitar a Jesus Cristo, aleluia, assim como Noé entrou naquela arca daquela época. É preciso que a humanidade confesse com a sua boca e creia no seu coração que Deus um dia ressuscitou seu Filho de entre os mortos, aleluia, e a Bíblia diz que Ele tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. E se nós cremos nele, cremos que Ele irá voltar um dia para tratar com o homem, nós teremos direito à salvação. Mas se nós não cremos e ignorarmos este bendito Evangelho, aleluia, assim como aquelas pessoas na época de Noé pereceram por não entrar naquela arca, aquela arca tipificava Jesus Cristo. Aquela arca, Deus estava mostrando que através do seu Filho um dia, através do derramamento do sangue do seu Filho um dia, Ele mandaria salvação à humanidade.
Por isso nós estamos pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos, aleluia, possam ter uma escolha, mas que você possa fazer a escolha certa, assim como eu fiz, assim como o irmão que está aqui comigo e já lhe falou aos seus ouvidos, fez também um dia, escolheu viver sim nesta terra, não sei por quantos anos, mas viver na presença de Deus, louvando e bendizendo o seu nome, sabendo que quando nós deixarmos este corpo terreno e voltarmos ao pó, passaremos a eternidade com o nosso Senhor, aquele que deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Por isso, nós te convidamos a aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sabendo, aleluia, que o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois que eu e você partimos desta terra, não tem mais jeito de salvação. A salvação, ela só pode ser conquistada enquanto eu e você tivermos um fôlego de vida, enquanto nós estivermos respirando, enquanto nós estivermos com o coração batendo dentro do nosso peito. É momento oportuno para nós aceitar este amor bendito. Aleluia! Amor esse que não foi comprado com ouro, não foi comprado com prata e nem com coisas corruptíveis, mas foi comprado com o sangue de um cordeiro inocente. Aleluia! Jesus não tinha pecado, mas ele morreu por causa do meu e do seu pecado. A Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas dores, moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu e você podemos viver nesta terra em paz, diante da violência. Podemos, se nós aceitarmos o seu sacrifício e confessarmos que não somos dignos da salvação, mas pelo amor de Deus, aleluia, porque as Escrituras diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode conquistar isto, a vida eterna que o nosso Deus comprou para nós ali na cruz do Calvário. Mas nós estamos aqui pregando uma filosofia ou uma religião. Nós estamos dizendo que o homem, enquanto está vivo, precisa aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, porque depois que nós morrermos, segue-se o juízo, aleluia, e não haverá mais oportunidade de salvação. Ninguém que morreu pode voltar, aleluia, está até hoje no pó, aguardando o dia do grande trono branco, de cuja presença vai surgir o céu e a terra. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas de um em um estaremos diante do Deus, Criador dos céus e da terra, daquele que no princípio da criação soprou no homem um fôlego de vida e partículas do seu espírito habita dentro de nós. Um dia isso vai ter que ser devolvido para ele, aleluia, então que possa ser devolvido da melhor forma possível, aleluia. Eu e você, nós podemos ser amigos de Deus, eu e você, nós podemos morar com Deus eternamente, mas nós só vamos conseguir isso se nós aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse:
eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará descanso para sua alma. Louvado seja Deus! Deus é maravilhoso! Deus se revela ao homem através do seu Filho, através do sacrifício de nosso Senhor no Calvário, mas Ele está bem vivo, à direita do Pai ali no céu, intercedendo, livrando do mal todos aqueles que se chegam a Ele, dando sol para a humanidade, dando chuva para nós colher o alimento. Mas tudo isso um dia irá se findar. E me deixa te fazer uma pergunta neste momento. Se você, aleluia, partir hoje desta terra, aonde você irá passar a eternidade? Deus está te esperando no céu. Aleluia! Aonde você irá passar a eternidade? Louvado seja Deus! É preciso que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor. É esta palavra que nós temos para entregar a você nesta noite. Jesus te ama. Se você fosse o único homem a viver neste mundo, Ele teria vindo e morrido ali na cruz. Deus não faz acepção de pessoa. Ele ama o pecador. Não sei quantos pecados você já cometeu durante sua vida. Aleluia. Talvez alguém te menospreze. Talvez alguém te julgue. Aleluia. Uma pessoa impossibilitada de viver em sociedade. Mas Deus não. Deus, Ele prova o seu amor para conosco, tendo morrido um dia na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele sabia que eu seria o que eu fui e que sou até hoje. Ele sabia que você viria a essa terra e seria essa pessoa. Aleluia! Mas Ele, por amor, Ele quis vir aqui e pagar o preço no meu e no seu lugar da condenação eterna. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E você quer presente maior do que esse, do que passar a eternidade com Deus? Aleluia! Aonde Ele irá cuidar de nós e enxugar de nossos rostos toda lágrima, aleluia, que a corrupção deste mundo faz nós derramar. Então esta palavra que eu deixo a você, não durma esta noite sem aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Aleluia. Pegue a sua Bíblia e vá ler o seu Evangelho e deixe o Espírito Santo continuar falando com você. Aleluia. Para você ver que a verdadeira paz, ela só vem através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.